O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, Glória a vós, Senhor. capítulo 16, versículos 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amados internautas, na solenidade que nos recorda a conversão de São Paulo, como é bom meditar sobre o chamado de Deus. Como Deus age de forma muito diferente de tudo quanto é humano pensar. Paulo, chamado de Saulo, era um perseguidor terrível da igreja. Ele mesmo, na primeira leitura, narra a sua história. Fariseu, formado aos pés de Gamaliel, o grande mestre da lei dos judeus, julgava Paulo que estava prestando serviço a Deus, tentando abafar a todo custo o movimento que surgia, se espalhava, o movimento do seguimento do Nazareno. Paulo odiava quem falasse no nome de Jesus. E se pôs a perseguir os cristãos. Recebe carta das autoridades judaicas, dos sumos sacerdotes, dos príncipes dos judeus, e vai para Damasco, capital da Síria, com uma missão: prender e trazer para Jerusalém, acorrentados, todas as pessoas que ele encontrasse nas sinagogas, professando, falando sobre a nova doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo. Como Deus age, como Deus é surpreendentemente poderoso. No caminho, quando já estava chegando a Damasco, Paulo é surpreendido por uma luz que o derruba do cavalo. Por que Jesus escolheu um perseguidor para fazê-lo o maior pregador do Evangelho de todos os tempos? Porque Deus age independente da nossa condição humana. Deus não vê nossos pecados. Deus age soberanamente sobre o mundo, sobre as pessoas. Paulo, quando cai do cavalo, escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo não julgava estar perseguindo a Jesus. Ele não o conhecia. Quem és tu? Olha a pergunta. Por que me derrubas do cavalo? Quem és tu? Por que tens essa luz? Ao ouvido, Jesus fala a Paulo:
E eu queria que você soubesse que a cada instante Ele fala a você e a mim. Felizes os que o escutam. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que ages assim? Quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Imaginem a surpresa, o susto de Paulo. Ele sabia que perseguia essa doutrina, odiava esse nome. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É lindo, comovente, não é? Coloque-se no lugar de Paulo, caído. Os seus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz. Os cavalos se espantaram. E agora vem a palavra-chave, a resposta que Paulo queria. Que queres de mim? Essa deve ser a pergunta que a cada instante devemos fazer a Ele. Ó amado, que queres de mim? Faça essa pergunta. Mesmo que você esteja atravessando dificuldades, situações difíceis, não deixe de fazê-la. Que queres de mim, Senhor? É interessantíssimo, amados e amadas, que Jesus não tenha respondido de imediato o que ele queria de Paulo. Observe bem. Obviamente, ele poderia ter dito tudo o que ele queria a respeito daquele homem. Eu quero que você se converta, que você seja meu apóstolo, eu lhe envio como luz para as nações. Só depois é que Paulo vai compreender isso. Porque Jesus nada lhe responde quando ele lhe pergunta: que queres de mim? Mas, atenção, o Senhor o envia a quem? A Ananias, a sua comunidade, a sua igreja que estava em Damasco, aquela comunidade que Paulo queria destruir. É na igreja que a gente encontra a vontade de Deus, é na igreja que ele se revela, é na igreja que a gente entende o sentido do segmento da missionariedade. Será que vocês entenderam? Vai a Damasco, vai ao encontro de Ananias, lá tu entenderás. É na comunidade que Deus se revela. Como eu gostaria que você entendesse isso. É nessa comunidade reunida aqui, na sua comunidade, a família, na sua paróquia, na sua capela, que ele continua se revelando, dando-se a conhecer, chamando-nos para missões. Foi assim que nasceu, vocês sabem, esta obra, numa missa. Eu nunca pensei em vir morar aqui. E no outro dia eu fui à pesqueira dizer a Dom Dino o que tinha acontecido, a ordem que eu recebera. Eu quero que se construa aqui um santuário dedicado à minha misericórdia. Eu ouvi. E no outro dia eu fui dizer ao bispo. Esperei 7 anos, porque não me foi permitido iniciar a obra. Não faz mal obedecer e esperar. O tempo a Deus pertence. E Paulo parte, cego, e procura Ananias, que morava na rua direita. E o Senhor tinha dito: vai a ele, tu o encontrarás ajoelhado, orando. Ele te dirá o que eu quero de ti. Ele te falará. Que coisa, né? Repito, não teria sido mais fácil que Jesus tivesse dito logo tudo o que queria? Claro, os caminhos de Deus não são os nossos. Vai à minha comunidade,
Ananias, meu servo, te falará tudo o que eu quero de ti. E é no encontro de Paulo com Ananias, emocionante encontro, quando Ananias vai ao encontro de Paulo e o encontra e o abraça, diz: olha bem, Saulo, meu irmão. Olha que Ananias estava com medo de Saulo, viu? Quem lê o livro dos Atos percebe isso. Ananias chega a dizer: Senhor, esse homem é terrível. Quase dizendo: eu não quero me encontrar com ele, não. Esse homem te persegue, Senhor. Olha como nós somos ingênuos. Ananias, santo, escolhido por Deus, chega a dizer: Senhor, tu não sabes, como se Deus não soubesse tudo, que ele veio aqui para perseguir a nós, para nos prender. Eu acho, desculpa, deixa eu dizer, numa linguagem bem nordestina, o que Jesus pensou na revelação com Ananias. Ananias, deixa de ser besta. Eu sou Deus. Vai ao encontro de Paulo. Aí Ananias obedece. É assim a dinâmica do chamado e da resposta. Às vezes a gente pode ter dúvida, mas Deus é Deus. E a palavra dele é clara, mais clara do que a luz do sol. Paulo, meu irmão, e se abraçam, olha que coisa linda. E quando se abraçam, Ananias, em nome de Jesus, diz: recupera a vista, Saulo. E Paulo diz que caíram como que umas escamas dos seus olhos. E ele passou a ver. E naquele mesmo momento, Ananias o batizou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo batismo que você recebeu. O batismo em nome da Trindade. E recebeu ali Paulo o Espírito Santo. E levantou-se, porque estava fraco, há 3 dias não comia, alimentou-se e não perdeu tempo. Ali mesmo começou a pregar, cheio do Espírito Santo. Sai pregando na sinagoga. E as pessoas se surpreendem e dizem: não era esse que pregava contra essa doutrina? Não era esse que nos perseguia? E Paulo diz: sim, eu fui assim, mas eu sou o que eu sou, pela graça de Deus, sou apóstolo de Jesus. E é ele que vai dizer: eu sei a quem eu dei e confiei minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí você entende o evangelho de hoje, quando Jesus chama os discípulos e os envia e diz: ide, pregai o evangelho por toda a terra. Pregai o evangelho. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Somos essa igreja de Jesus, essa igreja missionária, essa igreja eucarística, essa comunidade de culto, de fé e de caridade. São Paulo apóstolo, rogai por nós.